Muito bom dia, 8 horas mais 6 minutos, 8 e 6 da manhã desta segunda-feira. Temperatura, vamos dar mais uma passada aqui, temperatura chegando aos 15 graus e 9 décimos. Previsão de tempo bom para esta segunda-feira, para esse início de semana. Aqui o primeiro jornal na Tirol FM, trazendo as principais e as primeiras informações do seu dia a dia. Hoje, 17 de agosto de 2015. Na manhã de hoje, o nosso assunto, eu já havia trazido outros dados aqui falando sobre segurança pública, e o nosso assunto de hoje pela manhã traz até nossos estúdios presidente da Associação Lajadense Pró Segurança Pública, Alcepro, Dani José Petri, ele que é o presidente dessa entidade, como já havia referenciado. Senhor Dani, bom dia, tudo bem com o senhor? Bom dia, Vinícius, bom dia, ouvintes, tudo bem? Bom, senhor Dani, nós temos aí uma ampliação do presídio, né? A gente conversava em outra oportunidade aqui com a diretora do presídio, e ela nos trouxe números alarmantes com relação à superlotação, que é uma realidade de todo o presídio brasileiro, né? O que o presídio de Lajeado, que vocês como entidade estão fazendo para buscar minimizar um pouco essa problemática que a gente tem aqui na nossa região também? A diretora do presídio, ela dizia, olha, você tem que conhecer a realidade do nosso presídio, até para ninguém querer entrar e, obviamente, para que a gente possa também colaborar e contribuir de certa forma, né, seu Danilo? É verdade. Na verdade, há poucos dias, quando o promotor Ederson pediu a interdição, foi feito um levantamento e se fala muito no presídio central. Só que o presídio central não tem a lotação do presídio de Lajeado. Nós temos uma lotação acima do presídio central. Chega a quase 3 por vaga. Né? Então, realmente, assim, é um presídio bastante antigo. Ele foi construído na década de 50, logicamente com algumas modificações posteriormente. Mas a capacidade dele seria de 126 vagas e temos quase 530, né, entre os presos, né, que regime fechado e os albergados. Isso não dá para imaginar, né? Eu recordo que a presidente falava, no lugar de 6 pessoas, hoje tem 24 pessoas, né? Realmente assim, é muito difícil. Revezando para dormir, né? Para dormir. As condições não são humanas, né? Logicamente, muita gente vai dizer assim, ele está lá porque ele quis. Mas realmente nessas condições não tem como recuperar preso nenhum. Não tem como recuperar, realmente. Bom, o que está sendo feito? Quais são as obras? A gente vê diversas entidades lajadenses e até regionais auxiliando também, repercussão pela mídia, né, presidente? E se fala muito nessa expansão, construção de albergue. O que está acontecendo? O que estão fazendo de fato lá no presídio de Lajeado? A novela é bastante longa, né? Nós já perdemos um presídio, né, há anos atrás, que tinha um orçamento em torno de 6 milhões, aí por causa de um promotor que nem é do Rio Grande do Sul entrou na justiça, porque tínhamos perto de uma área indígena, mas esse presídio acabou indo para Venâncio, teoricamente, né? E aí quando nós tínhamos a esperança que a grande parte dos presos iria para lá, ele foi pedido por um juiz de Porto Alegre, porque tinha problema no presídio central. Mas conseguimos passar para lá em torno de 75, 80 presos, não me recordo o número exato, e logicamente os piores foram para lá, né, os mais perigosos, que incomodavam. Então isso deu uma pequena aliviada. Mas o nosso problema pior, né, e o principal, é quanto à questão das presas, né, as mulheres que cometem algum delito. E aí a novela fica grande, né? Nós tivemos durante 2 anos ou 3 negociação com o governo Tarso. Quando chegou no fim do governo Tarso, parecia que tudo estava resolvido. Nos já haviam prometido, né, que havia uma previsão e estava alocado dentro do orçamento o valor de R$480, que até então só pensávamos no presídio feminino e não em albergue. E agora no governo do Sartori, fomos surpreendidos ainda com uma láurea de 21 novas exigências, né? Primeiro ele servia, agora 21 novas exigências que foram feitas. Coisas assim de presídio que nem, eu acho que Estados Unidos, Canadá não tem. E até eu diria mais, o Vai Antunes Hotel, alguma dessas coisas não tem, né? De tanta coisa que foi exigida. E com isso a gente notou claramente que não podíamos contar com o governo estadual, né? A ideia inicial era 480 mil do Estado e 120 mil do município. E com esses 600 mil, mais alguma coisa da sociedade lajadense, nós conseguiríamos levantar. Em cima disso,
em reuniões mensais, e a gente se reúne várias vezes durante o mês, pequeno grupo de trabalho, né? Entre eles está sempre junto promotoria e judiciário. Se chegou à conclusão que teríamos, via sociedade, levantar isso. E contamos com um apoio muito grande, né, da promotoria do judiciário. O judiciário nos repassa quase que integralmente as penas alternativas. E aí foi o pontapé inicial, e a partir disso também começamos com apelo para a sociedade está correspondendo a esse apelo, né, de arrecadação de recursos. Exatamente. E o que está sendo construído de fato? O que está sendo edificado? Nós estamos fazendo um albergue, né, que a ideia veio mais tarde do albergue, até por causa de um muro de arimo que teve que se fazer, bastante forte, e aí o albergue não daria um custo tão elevado assim. Só para explicar para as pessoas, o albergue é das pessoas que vão só dormir ou é para... Só vão lá para dormir. Só vão para dormir. Esse é o espaço para esses presidiários. Certo. E ali nós temos abrindo 126 vagas, né, novas. Está sendo ele feito toda assim as triliches em concreto, então evita que eles botem fogo, né, porque muitas vezes acontece isso. E logicamente fazendo tudo isso lá mesmo, no local da obra, nos diminui bastante o custo, né. E aí nessa diminuição de custo nós temos a parceria com o nosso diretor de obras, que é o Léo Katz, que realmente vai atrás, consegue parceria com as empresas de Lajeado, conseguindo comprar a preço de custo. Por exemplo, o concreto vem totalmente a preço de custo para nós, uma parceria muito grande com a Concresul, e assim nós temos outras empresas também, né, que nos auxiliam. Então muitas vezes a empresa não precisa despender de dinheiro, é só nós vender mais barato que nós conseguimos fazer. São 126 vagas. Isso abre, com esse albergue, abre essas vagas para que os outros presos sejam realocados onde hoje eles estão utilizando? Na verdade nós temos atualmente um albergue, o alberguinho que nós chamamos, né? Ele está superlotado, né? Então não tem espaço nem para o pessoal dormir decentemente. Tem colchão atirado no meio dos triliches e tal, e alguns que não têm espaço lá, inclusive tem autorização para ficar em casa, eles vão só lá assim no ponto, mas ninguém sabe o que faz então durante esse período, né? Do que assina ponto até no outro dia. E assim durante a noite eles são obrigados a dormir lá. Logicamente vai ter vagas novas também. Teremos vagas novas. Bom, senhor Dani José Petri, presidente da AUCEPO de Lajeado, Associação Lajarense Pro Segurança Pública. A gente fala da participação dos municípios, né? Como está esse processo, em que os municípios vão contribuir, até porque a gente sabe que o presídio demanda de presos de toda a região, de até outros lugares do estado, mas aqui na nossa região, no Vale do Taquari, em que os municípios estarão contribuindo para a construção dessas novas dependências do Presídio Estadual de Lajeado? Nós fizemos um planejamento, né, um cronograma, né, de dispêndio de recursos, e daí nós deixamos os municípios para a última etapa, né, até porque no fim a gente tem uma noção muito maior do que realmente tem que se cobrar dos municípios. Nós temos em Lajeado, eu sempre digo para as autoridades, os órgãos de segurança lá, como o Lajeado é regional em muitas coisas, temos CRPO, temos a Brigada, Polícia Civil, Presídio, né? Então temos o ônus e o bônus, né? E muitas vezes o ônus acaba superando o bônus. Na questão do presídio, nós temos 3 comarcas que mandam presos para lá, que é a própria de Lajeado, que atende vários municípios. Temos a comarca de Estrela e Teutônia, né? E isso totaliza 16 municípios. Até o momento, o município que nos ajudou é Lajeado, com 120 mil, e dentro desse nosso planejamento, nós fizemos um cronograma que, se cada município nos ajudasse proporcionalmente a Lajeado, daria R$ 1,57 por habitante, né? Então tem municípios, logicamente, que não daria 5 mil. Então a gente até estipulou um valor mínimo de 5 mil, né, que eu acho que cada município consegue ajudar, porque Lajeado, além dos 120 mil, eles ajudam com horas máquinas, muitas vezes com mão de obra, e também mensalmente eles nos dão em torno de 13 mil reais, um convênio entre a Prefeitura e a AUCEPO, onde a gente consegue também suprir muitas necessidades dos órgãos de segurança. Mas esses valores seriam principalmente
para o presídio feminino, que é o nosso maior problema aqui na região. Teutônia, com 30 mil habitantes, contribuiria com aproximadamente 30 mil reais. Daria 45 mil. 45 mil, já temos aí R$1. E se nós formos olhar assim, ó, pelo levantamento que nós temos alguns municípios que não tem nenhum preso lá, mas que bom isso. Ótimo. Agora, o maior, logicamente, que tem mais presos lá é Lajados, e depois nós temos os 2 municípios, que é Estrela e Teutônia, né, que tem bastante presos lá. Perfeito. Em que patamar está essa obra, presidente? Nós estamos hoje com que ponto da obra concluída, o que falta para de fato ela ficar no nível de acomodar essas pessoas? Nós, dentro do nosso cronograma, nós tínhamos assim, ó, de entregar o albergue em fim de agosto e o presídio feminino em fim de dezembro, né? Logicamente, nós passamos aí por um período muito grande de chuvas, né? Então, praticamente um mês inteiro que não conseguimos trabalhar. Uma outra questão que fomos surpreendidos, né, por incrível que pareça, lá com 500 ou mais de 500 presos, não tínhamos sistema de esgoto, né? Então ia direto para canalização da chuva, né? Então, quando se passava lá à noite, quando a coisa era movimentada, realmente ninguém conseguia aguentar nas redondezas. E aí também foi feita uma fossa nova, só na fossa nova, o que foi de tijolo daria para construir praticamente 2 casas modestas, algo em torno de 50 mil tijolos. Poxa, né? Mas a questão do presídio feminino assim, é muito preocupante, uma vez que aqui na região nós não temos nenhum presídio. E muitas vezes isso demanda muito tempo do próprio juiz. Né? Para você ter uma ideia, ele um dia teve que procurar a vaga, achou uma vaga em Palmeira das Missões. Né? Além de ser muito longe, né, e você tem que mandar a presa para lá, acompanhado de um motorista, de um segurança e mais um agente penitenciário. Ela pode inclusive exigir, porque não tem ninguém da família por lá também. A gente tem toda essa... Fica ruim, mas nesse ponto assim, o juiz acaba pegando a vaga onde é que ele consegue. Né? Mas o ruim de tudo isso, que normalmente quando você tem uma mulher, né, ela está com pequenos delitos, ou é um pequeno furto, ou é questão de tráfico de drogas. Dificilmente você vê, né, a não ser há poucos dias, uma mulher envolvida assim, em assalto a banco, ou carro forte, né, ou um outro delito mais grave. Então são pessoas que têm, às vezes, uma condenação de 3 a 4 anos, cumprem aquele tempo normal. Um sexto, entre outros. Então, em média, assim, em 2 anos estão fora. Só que o detalhe, né, e o ruim de tudo isso, quando você consegue uma vaga para uma mulher, o juiz daquela cidade manda um preso em troca. Né? E isso a sociedade não sabe. Tem a troca. Se a comarca de Lajeado quiser em Palmeiras, Palmeiras mandam a escolha deles. Então, o que está vindo para nós são presos de 20, 25, 30 anos. Alta periculosidade. Isso. Tanto é assim, ó, que nós temos hoje 38 presos que vieram transferidos em troca de vagas para presos. Né? É um absurdo isso, mas realmente é a coisa que está acontecendo. Né? Então, assim, ó, nós tivemos em Lajeado e em proximidades, por exemplo, homicídios dolosos. Em 2013 foram 9, 2014 foram 23. E esses 23, mais de 80% foram comandados dentro do próprio presídio, por um cara, que eles apelidaram de prefeito, que veio em troca de uma presa. Sabe que antes eu trouxe os dados agora desse ano, também não consigo puxar agora, mas ele veio em troca também de uma presa que conseguiram mandar, ou seja, mais do que nunca a necessidade de manter um presídio para as mulheres aqui, para evitar esse tipo de permuta, né, presidente? Na verdade, assim, ó, você disse que esse ano você não conseguiu puxar, eu tenho os dados aqui, aí, pois não. Né, até a presente data que nós tínhamos feito o levantamento, há 15 dias atrás, nós tínhamos 10 homicídios. Isso. Né? E justamente ano passado o juiz conseguiu transferir o prefeito, né, apelidado prefeito, para Charqueadas. E para se ter uma ideia, o ouvinte ter uma ideia, esse camarada, né, tinha um irmão em Charqueadas, outro no Paraguai e tinha ligação direta com o Fernandinho Beiramar. Então ele conhecia toda a estrutura, né, dos próprios presos, então os familiares dos presos, né, que tinham que fazer a mano dele. Literalmente era o prefeito.
Era o prefeito. E tinha mais 1 ou 2 secretários juntos, foram transferidos 3. Então, na verdade, assim, o presídio, por incrível que pareça, ele tinha o comando, assim, da porta para fora, mas lá dentro o comando era dele. Muitas vezes, inclusive, quando o juiz determinava alguma prisão, ele cobrava pela segurança dos demais presos. Poxa vida, realmente, essa é a situação, gente, essa é a situação. Nós comentávamos aqui, em outra oportunidade a gente trazia a administradora do presídio, hoje estamos trazendo o presidente da Alcepro, a Associação Lajadense para a Segurança Pública, Dani José Petri. Presidente, entidades que queiram contribuir, a gente vê que a SIC regional, entre outras, não dá para citar uma aqui que a gente esqueceria, todas as que estão contribuindo, mas as pessoas querendo contribuir ainda entidades da região, até porque, além das prefeituras que serão chamadas a contribuir no final do processo, mas entidades que queiram ainda contribuir, de que forma eles podem contribuir? O que falta, por exemplo, para ir para o encaminhamento da obra, qual é a necessidade no primeiro momento? Nós temos agora, na conclusão do albergue, logicamente nós vamos precisar os colchão, né? Que é a única coisa que eles conseguem botar fogo, mas temos que botar para eles dormir lá, né? E todo o material né, de construção, ele é bem-vindo. Tijolo, cimento, ferro, a gente sempre vai precisar. Além disso, né, nós temos na nossa secretaria, nós temos uma secretária na parte da tarde, telefone né, da Alcepro 3011-6950, que é lá no prédio da CIL, ou pode até entrar em contato com a SIC do seu município, né, que daí encaminha via SIC regional, inclusive o presidente da SIC regional, o Ito Landes, faz parte da diretoria da Alcepro, e também pode contatá-lo no meu telefone particular, o comercial 3748-6044, ou o celular 9956-8944, né? Ainda me referindo na questão dessas vagas, por exemplo, nessa ida a Palmeiras, e isso realmente aconteceu, não é uma história fictícia, a prisioneira foi levada para lá, 14 dias depois ela tinha uma audiência, tiveram que buscar ela para 1 hora de audiência, após isso retornar de novo para lá. Então se vê o dispêndio de valor que tem. É um sistema, né? É um sistema totalmente... Não é um ponto isolado, é um sistema falido, essa é a verdade. Falido e arcaico, porque hoje já poderia se fazer... videoconferência, qualquer outra forma. Mas aí a lei não permite ainda, né? Então, para muitas coisas a gente diz que o Brasil é evoluído e outras é extremamente atrasado. E essa é um dos motivos de chamar aqui, nós tivemos um fato semana passada aqui também, que ficou escancarado e ainda não foi bem explicado, né? Dessa prisioneira que foi capturada depois do assalto aos bancos e à lotérica de imigrante, que faltou, que a juíza teve que liberá-la pela falta de vagas, não havia onde colocá-la. Obviamente que depois o delegado carcerário do Rio Grande do Sul falou que até ele não chegou pedido nenhum, que ele não havia sido procurado, ficou aquele disque, mas essa é a realidade, né? Nós temos 3 vezes, nós temos um lugar para 6 pessoas, 6 presidiários, sendo ocupado por 24, revezar para dormir, ir no banheiro com todo mundo ao redor, é uma condição, como o senhor disse na abertura da nossa entrevista, ninguém está lá quem está lá está porque quer, mas aqui é toda aquela questão de regenerá-los, de inseri-los na comunidade novamente, se torna quase impossível, né? Com certeza fica um trabalho bastante difícil, e nós temos lá em Lajeado a pastoral carcerária, né? Que ela é presidida pelo seu Miguel Feudas, ele tem mais de 25 anos de cadeia, mas ele sempre brinca que é do lado de fora. E ele levou assim bastante cursos para dentro do presídio, e entre eles curso como pedreiro, né? A mão de obra da construção está sendo utilizada em algum presídio? Quase todo? Na verdade, assim, tem vários detentos, né, que fizeram o curso, logicamente sem a prática. Nós fomos obrigados a botar a gente com prática junto, mestre de obra, mais um marceneiro, né? Então hoje, nesse estágio, né, que nós estamos, nós começamos primeiro com 3 sendo pagos pela Alcepro, né, via convênios. Hoje estamos com 5 sendo pagos pela Alcepro e temos 11 detentos ajudando na construção. Só com um detalhe assim, eles não podem voltar para a cela junto com os outros porque são surados de noite. Então tem que se arrumar uma cela especial, porque tem muito prisioneiro, principalmente aqueles do tráfico, que não admite que um colega, entre aspas, né, ajude a construir o presídio, né?
Então, eles têm, tivemos que arrumar um lugar separado, e o juiz, em vez de dar a redução da pena de 3 para 1, ou seja... Um dia trabalhado para 3 dias de redução. Isso. Não, é o contrário, tem que trabalhar 3 para reduzir 1. Ele fez 1 por 1, trabalhou 1, reduz 1. Então, hoje nós temos, em média, 11 presos ajudando a trabalhar. E, logicamente... que os outros presidiários não podem saber, entre aspas, ou não podem ter contato. Saber, eles sabem, eles só não podem ter contato porque eles são surados lá dentro, né? Então, esse caso nós já tivemos na questão da construção do muro externo, foi todo ele construído pelos próprios presos, e se vocês passarem lá, vocês vão ver que o muro ficou bem mais bonito que estava antes, que aquela cerca estava toda podre, né? E, logicamente, isso diminui muito o nosso custo. Por exemplo, via Estado, quando nós começamos a negociar, e falávamos só do presídio feminino, nós pedíamos 600 mil para fazer, né? E o próprio Estado do Rio Grande do Sul, o secretário e seus assessores vieram e nos falaram que um presídio desse não sairia por menos de 3 milhões se fosse via Estado. Então, hoje, com o albergue, nós temos um custo estimado de 800 a 850, estamos trabalhando em 800 mil, mas sempre tem alguma surpresa no meio. E daí, esse acréscimo, pelo que gastaram em Venâncio, pelo Estado, nós calculamos que chegaria a 4 milhões e 600 mil reais. Poxa vida. Bom... Olha, presidente, são números alarmantes, né? São números alarmantes. E informações alarmantes, mas acho que reforça mais do que nunca a necessidade da comunidade se empenhar, da comunidade buscar. Obviamente que talvez a gente lance um olhar para aquelas pessoas que estão lá de outra forma. Nós temos que também aprender a olhar dessa maneira, né? De que as pessoas, muitos daqueles que estão lá precisam de uma oportunidade. Esse prefeito que fique na cadeia o tanto que for necessário, o prefeito que é o apelido de um dos presidiários mais perigosos, conforme o seu Dani trouxe aqui, mas que, de certa forma, nós também nos colocarmos não como responsáveis, mas como pessoas que podem contribuir de uma forma ou outra. Só gostaria, assim, ainda de colocar, por exemplo, o presídio feminino, para você ter uma ideia, ele veio com toda a estrutura, né? Inclusive uma cela especial para deficientes, né? Que hoje é necessário. Além disso, nós temos lugar de sala de estudo, sala de amamentação, porque é importante também, porque nós temos presas que têm crianças pequenas, né, e que precisam. Tem sala de ambulatório dentário e médico, né? Então tem toda a estrutura necessária. E com isso a gente realmente espera conseguir recuperar muitas das que caem eventualmente em algum delito, e a gente conseguir recuperar. Que não seja essa uma utopia que a gente ouve há tantos anos, né? No presídio feminino, né, albergue 126 vagas, presídio feminino 72 vagas novas. Nem a metade nós temos hoje, ou em torno de 50% seria a nossa necessidade regional. E com isso nós vamos conseguir fazer o processo inverso. Se nós aceitarmos mulheres de outras localidades, nós vamos conseguir mandar para eles também os presos, piores presos que nós temos lá. E um outro detalhe assim que é muito importante, né, e isso é uma questão assim que o juiz, o Dr. Johnson, na primeira vez que eu encontrei ele apresentou também o juiz, o Dr. Rodrigo, ele nos dizia assim, no grupo, quando ele apresentou o colega dele, que a nossa região é muito diferenciada, né, pela parte associativa, pelo trabalho né, conjunto que se tem. E exemplo disso aqui é Teutônia, né, que é a região que floresce o cooperativismo, e nós não estamos fazendo nada mais que isso, né, juntando as entidades e fazendo um trabalho conjunto. Porque do Estado, né, o estadual, o federal, dificilmente nós podemos esperar uma coisa. Não dá para esperar quase nada. E pelo valor que a gente vai gastar, você pode ver que seria muito pouco, isso em qualquer roubalheira que eles fazem lá em Brasília. Não serve para eles. Não serve. Exato. Nós tivemos o absurdo de vir de Brasília um pedido para nós ajudar a fiscalizar a construção de outros presídios. Né? Além de não dar nada, né, ainda nos pede ajuda para fiscalizar outros presídios. Complicado. Obrigado, senhor Dani, pela sua participação aqui conosco. Nós estamos sempre de portas abertas, de microfones ligados aqui na Tirol FM para trazer o serviço da Alcepro, essa entidade tão importante aí para Lajeado e para a região. E com certeza, quando formos chamados a colaborar também com o nosso espaço aqui, com certeza podem contar com a gente. Um grande abraço, uma boa semana.
Uma boa semana a todos os ouvintes, obrigado pelo espaço, uma satisfação, e realmente quem gostasse, né, ou tiver as condições de colaborar, né, deixei o telefone aí, podem... Nós vamos trazer, vamos anotar aqui também, vamos passar depois ao meio-dia mais uma vez. Toda ajuda será bem-vinda. Muito obrigado pelo espaço, um bom dia a todos os ouvintes. Bom dia. 8h31, 29 faltando para as 9. Vem aí o Luciano Galler no comando da programação Tirol FM e a gente retorna amanhã com o primeiro jornal. Um grande abraço, até mais.